Pessoal que vai dar aviso, pode ser logo agora? Não? Então vai ficar para o final do final do final. Então, beleza. Boa noite, Aprisco. Paz de Cristo a todos. Como é que vão vocês? Bom, a gente está aqui hoje. Antes de eu começar a pregar, a gente sempre, de costume, pede para quem está visitando a gente hoje ficar de pé, por favor, para a gente reconhecer vocês aqui. Quem está visitando a nossa igreja, rapidinho, fica aí, em pé aí, só para a gente ver vocês. Olha só, pessoal. Fica um instantinho. Olha só, gente, em volta. Como é que a gente diz? 1, 2, 3? Valeu aí. Quem estiver mais perto deles, por favor, cumprimenta aí, dá boas-vindas. Que bom, gente, que bom. Até se está ali o visitante ali, Márcio, que também está visitando a gente hoje. Porque está de férias aí, está vindo hoje. Pessoal, quantas pessoas que olham para si e falam assim, rapaz, eu sou imperfeito. Fala aí, eu sou imperfeito. Quem está aqui concorda comigo assim, ó? Nem tudo na minha vida está do jeito que eu queria. Tem mais alguém aí? Pronto, massa. Essa é a nossa realidade. A gente lida com isso, somos imperfeitos. Temos que lidar uns com os outros, que também e o outro também é o quê? Imperfeito. E vivemos num mundo que jaz no maligno, ou seja, esse mundo procede para a sua destruição. Olhamos para a nossa vida e falamos assim, poxa, não está tudo exatamente como eu gostaria. E tudo isso abre um espaço enorme dentro de nós para criar uma coisa que chama-se insatisfação. Insatisfação. Porque parece que dentro da gente, alguma coisa fala para a gente em algum momento, sei lá, subconsciente. Acho que alguma coisa fala para a gente assim, ó, que a gente é perfeito. Que a gente tem que achar que o outro é perfeito e tem que esperar a perfeição do outro. E que quando as coisas não estão tudo do jeito que a gente imaginaria da nossa vida, a gente fala assim, eu acho que Deus está sendo injusto comigo, a sorte não me alcançou, a vida não está sendo justa comigo. Eu acho que em muitos momentos a gente se pega até falando essas coisas, ou pensando pelo menos essas coisas. Porque de fato há dentro de nós algo que Deus colocou como um desejo de perfeição, que isso em si não é ruim, mas isso precisa estar apontado para o lugar certo. E o único lugar onde a gente vai encontrar isso é em Cristo. E se a gente não apontar isso para Cristo, esse desejo de perfeição que a gente tem, porque só quando a gente aponta para Ele a gente vai ser o quê? Satisfeito. Se a gente não fizer isso, aí a gente não vai saber lidar direito com a gente, com a nossa imperfeição, a gente não vai saber lidar com a imperfeição do outro.
e não vai saber lidar com todas as incertezas, os desafios que a vida aqui na Terra traz. Às vezes você está até se preparando para uma coisa e daqui a pouco acontece outra. Às vezes está tudo quase dando certo, dá errado. Aí você fala, não é possível. Deus não está comigo. Deus esqueceu de mim. E na verdade não é, gente. Na verdade não é. O Senhor nunca esquece de nós. Mas a vida tem suas imperfeições. E o objetivo da palavra hoje é nos mover os nossos corações, os nossos olhos, as nossas mentes para Jesus que é perfeito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Alex, e qual é o problema de eu ficar insatisfeito? Poxa, tem muitos problemas. A gente vai falar sobre isso hoje, aqui na mensagem. Alex, tem como eu sair daqui hoje satisfeito? Tem. Tem, porque aquele que pode te dar essa satisfação está presente aqui. Ele está presente aqui nesse lugar. E você precisa somente abrir o teu coração e deixar Ele ministrar sobre a tua vida e o teu coração nessa noite. Deixa Ele falar contigo. Filipenses 4, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Eu vou acompanhar aqui pelo... Então, deixa eu abrir aqui a minha... Diz assim, vou ler agora aqui na Almeida. Filipenses 4, a partir do 10 até o 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, vocês renovaram o seu cuidado para comigo, o qual vocês já tinham antes feito, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos dizer juntos? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele continua dizendo, tanto ser estar humilhado, como também ser considerado, honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, estou bem experimentado. Tanto de fartura, como de fome, como de abundância, também como escassez. E aí um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, Filipenses 4,13. Todo mundo junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos mais uma vez? Bom, a maioria de nós só conhece o 13. Ou só conhecia o 13. E a gente não sabe que o 13 ele é um complemento de toda uma ideia. Onde o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar satisfeito e contente em toda e qualquer circunstância. Tomando como base esse sentimento, essa declaração do apóstolo Paulo, é que a gente vai, nessa noite, tocar em alguns pontos que são importantes sobre essa questão de estarmos satisfeitos. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez te dê interesse para você ouvir essa mensagem até o final, com bastante atenção. E o celular não conseguir te tirar daqui. Vamos lá. Quando a gente está satisfeito em Deus, a gente consegue enfrentar as nossas lutas com outra perspectiva. Quantos entendem isso? Quando a gente está satisfeito em Deus, a gente consegue levar todos os nossos relacionamentos a um avanço, a um crescimento e a um amadurecimento. Isso é show para você? Dá para você uma motivação a mais para ouvir? Quando você está satisfeito em Deus, essa vai te pegar. Isso é a coisa que deixa Deus mais contente. Quando você está satisfeito com Ele.
Quando você está alimentado de uma inquietação e uma insatisfação continuada, isso é uma das coisas que mais ferem, mais trazem tristeza ao coração de Deus. Porque é como se, de maneira indireta ou subliminarmente, você estivesse falando assim: o Senhor não é suficiente para mim, o teu amor não é suficiente. Eu não me sinto vivo, não me sinto bem porque teu amor não é suficiente. Eu tenho muito mais coisa que eu quero. Isso é o que a gente diz nas entrelinhas para Ele, quando não conseguimos estar satisfeitos nele. E aí, com a insatisfação, nosso coração se enche de ansiedade, de tristeza, tudo nos provoca desânimo, a gente fica procurando alguma coisa que injete algum ânimo em nós, um coach, uma palestra motivacional, um uísque, sei lá, qualquer coisa, que possa te dar pelo menos enfrentar as coisas. E na verdade o Senhor está dizendo: tudo que você precisa é a minha presença. Você lembra aquela música que a gente canta aqui? Eu só quero a tua presença. O que mais? Levantar a mim. Tua graça já me basta. Aleluia. Aleluia. Quando a gente está desalinhado nisso, pessoal, não tem mais nada para dar certo na nossa vida. E se tudo tem que começar a ficar certo na nossa vida, a primeira coisa que tem que alinhar e ajustar é aonde está o nosso tesouro, aonde está a fonte de contentamento para nós. Aonde estamos colocando o nosso coração. Deixa eu te dizer também uma coisa. Primeiro, Deus está satisfeito. Primeira coisa que a gente precisa saber. Deus não tem como cobrar de nós uma coisa que Ele mesmo não está. Então Deus está muito satisfeito. Ele está satisfeito com a criação, com o que Ele criou. Veja quando você vai ver lá o relato em Gênesis, cada vez que Deus cria uma coisa, a palavra de Deus diz que Ele olhou e disse e viu que era o quê? Bom. E quando Ele criou o homem, Ele ainda disse assim, ó, é muito bom. Então Deus está satisfeito com a sua criação. Antes disso, deixa eu te dizer, Deus está satisfeito nele mesmo. Vocês sabiam que o nosso Deus, que é único, coexiste em 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. E eles em si, eles já têm uma relação no qual eles são suficientemente satisfeitos. Então, quando Deus criou a gente, não é porque Deus falou assim, ó, deixa eu criar lá o pessoal, sabe por quê? Porque eu estou assim, insatisfeito, velho. Não estou me sentindo completão. Deixa eu criar o pessoal, porque aí eu me completo. Não. Deus criou por atitude de amor, e Deus criou para que a gente pudesse ser uma extensão dessa satisfação, dessa alegria, desse prazer e desse amor. Entenderam até aí? Então, primeiro, Deus está satisfeito. Segundo, Alex, mas a gente pisou na bola, a gente detonou tudo com o pecado. Beleza, eu sei disso. Isso deixou Deus insatisfeito? Deixou, mas Ele tem como recuperar essa satisfação. E não depende de nós. Ele está satisfeito naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele está satisfeito com a perfeição de Cristo. Ele não precisa da minha perfeição. Ele quer que eu seja perfeito, mas Ele não precisa da minha perfeição para estar satisfeito. Então eu preciso encarar isso na minha relação com Deus, porque senão eu posso levar a minha relação com Deus de forma doentia, equivocada. Então daqui a pouco você está achando que você... Deus hoje não está completo, porque eu não fiz o que Ele me pediu. Não. Deus, Ele está completão. E Deus está feliz em Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz, Mateus 3, 17.
eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer, em quem estou satisfeito, em quem estou feliz, contente. Se hoje nós podemos chegar à presença do Senhor aqui, é somente pelo novo e vivo caminho, que é o quê? O sangue de Jesus. Se nós podemos chegar à presença do Pai, não tem nada a ver com as nossas justiças, ou porque a gente é bonzinho, ou um melhor do que o outro. Não, gente, não. Só tem a ver com a perfeição de Cristo e como Cristo garante, pelo seu sangue, a nossa chegada à presença do Pai. Não somente esse texto, mas eu queria que você abrisse também Isaías, capítulo 53, versículo 11. Marca Isaías, que eu vou ler daqui a pouco. Mas vamos abrir antes Hebreus 10. Hebreus 10, de 10 a 14. Eu quero deixar muitos textos da palavra hoje, porque eu acredito que nessa noite nós estamos combatendo algo espiritual fortíssimo. E algo emocional também. Então eu preciso inundar, encharcar a nossa mente com textos da palavra de Deus, para que esses textos possam te preencher na mente e a gente possa liberar aqui no mundo espiritual para acabar com toda investida. Estamos vivendo um tempo onde muitas e muitas pessoas têm sofrido afrontas com relação à sua estabilidade emocional, psicológica. A saúde mental está assim por um triz. Todo mundo praticamente hoje está fazendo, ou faz uma terapia, ou está tendo que tomar algum remédio. E a coisa está se multiplicando. E eu não estou aqui agora indo de encontro a isso. Eu acho que cada um faz o caminho que acha que precisa fazer. Eu nunca fiz, nem tomei remédio. Mas também não condeno quem o faça, porque eu acho que é o caminho que a pessoa acha que tem que fazer. E eu não posso ser irresponsável de exigir alguém para fazer um caminho que eu faço, porque quem vai trilhar o meu caminho da fé sou eu. Agora, posso dar o meu testemunho e estimular cada um a viver. Mas muito me espanta que aquilo que antes era... A gente cogitava a possibilidade de buscar em Deus a nossa satisfação. Parece que isso está se tornando cada vez mais um espanto, algo que não pode mais nem ser dito. Como é que eu em Deus posso estar satisfeito? Não, isso é louco, você está doido, né? Não estou doido, não. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi. E eu estou dizendo para vocês, eu também aprendi. Não é uma coisa que você já acontece com você da noite para o dia, você precisa aprender. Está contente em Deus, está feliz em Deus, é um aprendizado continuado na nossa vida. Porque diante de cada situação, você é desafiado de novo. Aonde você vai buscar os teus refúgios? Aonde você vai buscar a tua paz? Aonde você vai buscar o teu contentamento? Quantos estão ouvindo a palavra nessa noite? Hebreus capítulo 10, de 10 a 14, diz assim: é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de quem? De Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Até o 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podem tirar pecados. Travou? Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando
Daí por diante o quê? Esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Ouça, quem são esses que estão sendo santificados? Nós. Mas isso está acontecendo conosco por quê? Porque Cristo de uma vez só já ofereceu para sempre a oferta que seria necessária. Deus já está satisfeito em Cristo. Vamos dizer isso juntos? Deus já está satisfeito em Cristo. Aleluia. Você pode exaltar ao Senhor por isso? Então, quando o inimigo vier te acusar na tua mente, tentando fazer você achar que é por causa de você mesmo que você aceita na presença de Deus e colocar em xeque a tua aceitação por Deus, você fala para o inimigo, fala para esses pensamentos. Às vezes não é nem o inimigo, às vezes é o nosso coração. Então prega para o teu coração e diz: meu coração, ou pensamentos, ou capetoso, sei lá o quê. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou aceito na presença de Deus por causa da perfeição de Cristo, não a minha. E eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo. Então não aceito mais nenhuma acusação e nenhuma condenação. Amém ou não? Aleluia. Terceiro. Então eu falei, Deus está satisfeito na sua obra. Deus está satisfeito em Jesus. Jesus está satisfeito com o seu trabalho. Abra agora em Isaías 53:11. Falei que Deus Pai está satisfeito, que agora está falando que Jesus também está satisfeito. Isaías 53:11, olha só. Ele verá o fruto da alma, do trabalho da sua alma e o quê? Ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e as iniquidades deles levará sobre? Ele já fez isso ou não? Ele já fez isso ou não? Então dá glória a Deus. Fala, Jesus já levou sobre si as minhas iniquidades, os meus pecados. Então Jesus, ele está satisfeito com o trabalho dele na cruz. Ele está feliz com isso. Quando na cruz ele estava lá e a última palavra dele foi, sabe o quê? Pai, está consumado. Está consumado. Sabe o que é isso? Está feito, plenamente cumprido, está completo. Está pago completamente. Está totalmente pago. E esse mesmo Deus, é Ele quem nos chama a participar desse contentamento. Então nós, como filhos de Deus, somos convocados a viver também como Ele vive. E para isso Ele repartiu o seu Espírito que habita em nós. Para isso Ele nos deu o seu Espírito, para habitar em nós e produzir em nós esse contentamento, ser uma fonte dentro de nós que jorre para a vida eterna. As nossas insatisfações, seja lá quais forem, e muitas vão realmente bater na nossa porta e existir. Isso acontece dentro de casa, entre marido e esposa. Isso acontece entre pais e filhos, filhos e pais. Isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na igreja. Nas relações entre os irmãos. A gente sempre tem algum motivo para se tornar o quê? Insatisfeito. Mas a gente precisa o tempo inteiro vigiar o nosso coração. Porque tudo na nossa vida é graça de Deus, irmãos. Se nós estamos vivos e respirando aqui agora, foi porque hoje Deus nos permitiu estar aqui. Não porque somos merecedores de absolutamente nada. Mas a graça do Senhor nos basta. Aleluia. Esse convite de que estejamos satisfeitos, o Senhor nos faz. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu
jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E o quê? E encontrareis descanso para as vossas almas. E a tua alma ficará satisfeita. Jesus nos convida a isso. Se ele nos convida, eu acredito que é verdade. Acredito que há esse lugar onde a gente pode pegar esse coração inquieto, agitado, e chegar e apontar para o lugar certo e ele simplesmente... Ele simplesmente encontrar um lugar de satisfação. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando a gente está ansioso, o que é que a gente faz? A gente lança sobre ele. Aí o nosso coração encontra paz e descanso. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. E ainda a palavra do Senhor nos diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes, pela oração, súplicas, com ações de graças, faça todas as suas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, pegaram aí? Deus está satisfeito com a criação. Deus está satisfeito com a redenção em Cristo Jesus. Jesus está satisfeito com a obra que ele fez na cruz. Jesus está satisfeito na relação dele com o Pai. Os discípulos uma vez chegaram para ele e falaram: mestre, come. Ele disse: gente, já comi, já não estou com fome. Ele disse: como, alguém te trouxe comida? Ele disse: não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Qual? Alguém trouxe para você? Escondido? Ele disse: não. A comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai e realizar sua obra. Jesus era um homem contente com o Pai, feliz com Deus. Você é alguém que está feliz com Deus? Você é alguém que está feliz com o seu Jesus? Se você estiver feliz com o seu Jesus, por maiores que sejam as lutas, perseguições, afrontas, dificuldades que você possa ter na vida, você vai conseguir ultrapassar todas elas. Porque você está feliz com o seu Jesus e o inimigo, as dificuldades não vão poder te parar. Tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. O pecado mora na porta das necessidades. Aonde tem uma necessidade, vai ter alguma coisa ali, algum pecado que é... O que é o pecado? É a forma não de Deus, maligna, mundana, pervertida, de atender uma necessidade. Então tem duas coisas que a gente precisa fazer. Bom, se o pecado mora na porta da necessidade, eu preciso ser uma pessoa, vamos dizer assim, moderada, contida nas minhas necessidades. Porque senão o que é que vai acontecer? Todas as vezes que a minha necessidade aparecer, o que é que vai estar mais fácil a porta ali para mim? A forma pecaminosa de atender aquela necessidade. E essa forma, se eu vou por ela, ela vai trazer uma consequência, que é morte para mim. A palavra de Deus diz que quando você inclina para a carne, para o pecado, a consequência disso é o quê? Morte. Mas quando você inclina para as coisas espirituais, a consequência disso é vida eterna. Então, o pecado mora ali, na porta da necessidade. Então, eu tenho que ser uma pessoa moderada por mim mesmo. Assim, no sentido, já é uma coisa que eu preciso ter, é uma moderação em Deus, aonde as minhas fomes, os meus apetites, os meus desejos estejam sob controle do Espírito Santo. Segundo, nem todas as necessidades que eu tenho deveriam estar ali.
Nem todas as necessidades que eu tenho deveriam estar ali. Abre em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler do 6 ao 8. 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. Tem muita gente que não consegue dar certo num relacionamento, por exemplo. Porque quando entra num relacionamento, coloca todas as fichas de satisfação na vida do outro. E aí, se pegar uma pessoa um pouco mais equilibrada, a pessoa vai dizer, Deus que me livre, eu vou pular fora disso aqui. Se pegar uma pessoa desajustada também, vai falar assim, agora eu vou me fazer, porque eu vou conseguir criar um relacionamento com dependência o quê? Emocional. Então eu vou usar, vou abusar, vou fazer o que eu quero e a pessoa vai continuar aqui, ó. Sabe por quê? Porque não está dependendo de quem? De Cristo. Está dependendo do outro ali, ó. Para abastecer seu coração, sua alma. 1 Timóteo 6, de 6 a 8, diz assim, é de fato grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Quando você vê piedade nos textos bíblicos, você pode entender, não é piedade, é piedade no sentido de o exercício espiritual, a dedicação à obediência a Deus, a fazer a vontade de Deus. Então, piedade na Bíblia, quando você lê, trata-se disso. Vamos lá. Porque nada trouxemos para o mundo e nada podemos daqui. Quantos concordam com isso? Sim ou não? Mas foi bom lembrar, não foi não? Então vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. Porque o quê? Nada trouxemos para esse e nada de novo. E nada podemos daqui levar. Vamos lá. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso? A gente mesmo vai agregando um monte de coisas. Alex, mas eu não posso almejar. Você até pode, mas o problema é que quando a gente vai almejando coisas altivas, o nosso coração vai junto com aquilo. E se você não pôr para você mesmo limites para os teus desejos, você vai começar a desejar um monte de coisa que não importa para nada. Porque se você estiver hoje preso numa enfermidade ou em cima de uma cama, você vai ver o que é que realmente importa. Se hoje for declarado para você como o último dia da sua vida, aí você vai ver o que é que realmente importa. E que não vai adiantar você ficar agregando um monte de coisas e saindo numa loucura para poder alcançar isso. E toda vez que você alcança, é como se agora tivesse uma nova coisa, mais 1 metro de distância de você, e que você precisa ir também atrás. E não para nunca. E quando você vai olhar para o lado, você deixou tudo que realmente importava para trás. A vontade de Deus, o reino de Deus, o serviço ao Senhor, a tua família, o teu marido, a tua esposa, deixou tudo para trás para ir em busca de qualquer coisa. É uma insatisfação incontinuada. E todo mundo tem defeito. E nada presta, e nada lhe satisfaz. Mas isso não é um problema com ninguém, isso é um problema com a gente mesmo. Porque não estamos satisfeitos em Cristo. Esse desejo insaciável por mais acaba com a gente. Acaba com a gente. Desvia a gente do propósito de Deus. Apesar de que as pessoas vão... É interessante porque as pessoas vão fazendo um evangelho, uma pregação de evangelho que atende exatamente essa demanda aí, ó. Esse evangelho que eu estou pregando aqui hoje está ficando cada vez mais raro, mais escasso. Mas um evangelho, muitas vezes, que atende às demandas do teu ego, das tuas vontades, dos teus desejos, que querem te ensinar que você tem que juntar tesouros na terra mesmo. Isso aí está, ó, cheio. E só vai se multiplicar daqui para até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. São os falsos mestres, falsos profetas que têm surgido, e ainda surgirão muitos. E enganarão a muitos. A muitos. Tiago, capítulo 1. Abra, por favor.
capítulo 1, do 13 ao 15. Tiago, capítulo 1, do 13 ao 15. Ninguém, quando for tentado, diga: eu estou sendo tentado por Deus. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e enganado ou engodado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É esse desejo desenfreado por mais. É esse desejo desenfreado por mais. Você precisa encontrar Jesus. Eu preciso encontrar Jesus. Só nele saciaremos a nossa alma. Essa alma tem um buraco tão grande que só Jesus é capaz de preencher. Aleluia. Aí, meu irmão, quem aqui já viveu sem Jesus e hoje está preenchido com Jesus, sabe o tamanho desse rombo qual é? Que você procura tudo nessa face da terra para poder tapar e não tapa. Tudo. Prazeres, mulheres, bebidas, dinheiro, conquistas, vivências, farras, festas, uma noite atrás da outra, cocaína, bebida alcoólica, um monte de coisa para poder se preencher. Tem uma mulher, não vale, tem que botar 2, 3 mulheres dentro de um motel para poder achar que... Aí o rombo está lá, continua lá, só fica maior, maior, maior e maior. Por quê? Porque isso está aí para quem preencher. Só Jesus pode preencher. E nossos filhos e nossas crianças, que estão sendo sugadas pelos entretenimentos digitais. As crianças não, pastor, eu mesmo, adulto. Sugados, drogados, viciados pelas telas. E é só se afastar na tela, começa a vir aquele vazio existencial, a criança começa a ficar deprimida. Precisa ligeiro de novo vir para frente da tela. E se drogar cada vez mais. Ouçam o que eu estou dizendo, pais e mães, sejam atentos com relação a isso na vida dos filhos de vocês. Enquanto é tempo. E não tenha medo de gerar insatisfação, não. Não tenha medo de birra, nem de gerar insatisfação, não. Corte mesmo. Para poder o seu filho, sua filha ter uma chance de enxergar, talvez enxergar um pouquinho do que é a vida de verdade. Ministra a palavra. Ora junto, conduz a leitura da palavra. Conduz a igreja, conduza seus filhos a andar com Deus. Apresente o evangelho aos seus filhos. Porque para esse vazio, somente o Senhor sacia. Olha só. Então a concupiscência, havendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. A cobiça, que é uma das coisas que a Bíblia mais adverte, desde o Antigo Testamento. Não cobiçarás o terreno do teu próximo, o animal do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás isso e aquilo. Isso está nos 10 mandamentos, irmãos. A cobiça, ela é em si uma revelação de falta de contentamento e satisfação. Quando você deseja uma coisa exageradamente, é porque você não está o quê? Satisfeito. Isso quando a gente não começa a questionar Deus. Começa a brigar com Deus. Começa a dizer para Deus, Deus, o Senhor acha que o Senhor não está me dando o que eu mereço, não. Aí Deus vai dizer, realmente. Porque o que tu merecia era um inferno. Mas eu, por misericórdia, eu não estou te dando o que tu merece. E por graça, eu estou te dando o que tu não merece. Por misericórdia, eu não te estou dando o que tu merece. E por graça, eu estou te dando o que tu não merece.
Quantos entendem a relação com Deus mais ou menos desse jeito? Ou quantos estão sendo reposicionados hoje em seus corações, dizendo: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Quando a gente não está com o coração ajustado, a gente começa a murmurar. E o povo passou 40 anos no deserto. Uma das razões foi porque o povo murmurava. 40 anos rodando. Foi porque murmurava, ou seja, o coração não estava o quê? Alinhado com Deus. Quando você tem um coração murmurante, reclamador de tudo, significa que o teu coração não está alinhado, nem está contente com quem? Com o Senhor. Teve um dos caras assim famosos da igreja, ele era filósofo também, mas ele foi um dos pais da igreja, chamado Agostinho. Ele tem uma frase que diz assim: tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Ou seja, o Senhor fez a gente para Ele. E enquanto a gente não vai ao encontro dEle, nosso coração permanecerá o quê? Inquieto e insatisfeito. Só que aí você pode me perguntar: Alex, o que é que eu tenho que fazer então, na prática? E eu trouxe alguns conselhos práticos também para você não sair daqui só reclamado, mas orientado também em nome de Jesus. Amém, pessoal? E lembra sempre, viu? Quando o pastor está pregando, o pastor também já tomou a lapada primeiro. Porque enquanto você está preparando a mensagem, você já está sendo ministrado por Deus. Quando eu venho ministrar para vocês, eu venho com espírito de humildade, não me colocando como melhor do que nenhum de vocês. Como eu já falei aqui, talvez seja até pior. Mas a gente precisa pregar. Para nós, para vocês também. A gente precisa reorientar o nosso coração para Deus. A gente precisa resistir às tentações de buscar se contentar em outras coisas ou viver fora daquilo que é a vontade de Deus. Tem que resistir. E para isso, primeiro, cultive gratidão. Se você puder agora respirar fundo, fechar os seus olhos e dizer graças a Deus com verdade no coração. Faça isso agora. Diz assim: muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado por estar aqui agora. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por teu amor. Eu sei que eu não sou merecedor. Obrigado, Pai. Cultive gratidão. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Dê graças a Deus aonde você está aí. Você pode lembrar de alguma coisa pelo qual você é grato agora a Deus? Pode? Tem alguma coisa que você pode trazer à memória aí, que você pode dizer assim: olha, tem um monte de coisa ruim na minha vida, mas sabe de uma? Tem algumas coisas que superam completamente isso aí. Nomeia umas 2 ou 3 aí pelas quais você pode dizer: obrigado, Senhor, por isso aqui, ó. Obrigado, Senhor, por aquilo, ó. Obrigado, Senhor, por isso. Você pode dizer obrigado ao Senhor? Segundo, leia sua Bíblia diariamente. Porque senão seu coração vai para longe. A Bíblia, a leitura diária da palavra, ela tem o poder de nos conduzir de volta para o cerne. Fazer com que o nosso coração volte para Deus. Você não pode esperar que somente esse culto de domingo seja o seu motivador uma vez por semana, seja o seu reorientador uma vez por semana. Você tem uma Bíblia? Se você não tem, fala. Por que você não tem? A gente pode tentar te ajudar a ter uma Bíblia. Hoje está tão fácil, dá até para você baixar no seu celular. Leia a tua Bíblia todos os dias e você vai ver o teu coração ser realinhado, reajustado diariamente. Não se estribe no teu próprio entendimento, mas aplica o teu coração a meditar na palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Teu coração vai te arrastar
Quando você estiver indo, a palavra vai te trazer de volta. Vai dizer, ó como é aqui, ó. É aqui, por aqui. Quando o Senhor falou para Josué, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Na palavra, naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor orienta. Amém? Terceiro. Chama Deus em tudo. Pratica a presença de Deus. A gente tem uma mania religiosa de achar que quando a gente entra daquela porta ali, o Senhor está sentado aqui. Olá, boa noite, meus filhos. Tudo bem? Bem-vindos à minha casa. Que bom que vocês vieram nessa noite. Olha, preparei até ceia para vocês hoje. Aí a gente tem aquela mania de achar que Deus mora aqui. Que você foi lá na casa de Deus, na igreja. Aí quando você vai embora, fala, tchau Deus, boa semana, a gente se vê no final de semana que vem. Se Deus não, se o Senhor assim mesmo permitir, a gente se bate semana que vem. Não. A gente precisa aprender a cultivar a presença de Deus. Uma das coisas que aconteceu com Jacó foi quando ele estava perseguido com seu irmão. Teve uma hora que ele ficou com sono, pegou uma pedra, botou para dormir e deitou a cabeça. Quando ele deitou a cabeça, logo uma visão veio diante dele e ele acordou espantado. Porque ele viu os céus abertos, uma escada e anjos de Deus subindo e descendo pela escada. E ele levantou e falou, meu Deus, como é terrível esse lugar. O Senhor estava aqui o tempo todo e eu não sabia. É o que acontece com a gente às vezes. A gente não pratica, não cultiva a presença de Deus. A gente não traz Deus para todos os nossos pensamentos. A gente quer enclausurar Deus numa prática religiosa. A gente precisa trazer Deus para as mínimas coisas. Você já trouxe Deus porque você está pensando, concebendo aí agora? Para as tuas lutas emocionais, os teus pensamentos, os teus traumas. Traz Deus para dentro. Ele é a única cura que tem, é Ele. É a presença dEle, o Espírito dEle sobre você, que vai reorientar, vai reajustar tudo, botar tudo no lugar. Lá atrás, quando Deus criou, diz a palavra do Senhor, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o Espírito de Deus pairando, a gente já falou sobre isso semana passada. É o Espírito de Deus quem vai te orientar, quem vai cultive essa presença. Na hora que você entrar no seu dia, acorda, conversa com o Senhor. Senhor, que bom, acordei. Senhor, vamos... Não vou falar para você, bom dia Espírito Santo, não vou falar não. Né? Porque nem tudo daquele livro lá é 100%. Mas que é legal você cultivar a presença de Deus você entender que Deus está fazendo parte de cada um dos teus minutos, segundos. E aí você não vai ficar com aquela impressão de que de repente você vai conseguir em algum momento do teu dia estar naquele lugar ou naquele espaço onde Deus não está. E que você possa finalmente se entregar ao teu pecado, ao teu pensamento pecaminoso ou práticas pecaminosas. Traz Deus para o teu dia. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Quarto. Quando você entende o propósito de servir o próximo, você também consegue reajustar teu coração. Quando você já conseguiu sair daquela vida que é pelo teu próprio umbigo e começa a entender que você está nesse mundo como um canal de Deus para revelar o amor de Deus, o Espírito de Deus, a vontade de Deus. Quando você já parou de conceber, eu estou aqui para me dar bem. Se você já saiu dessa vida e entende hoje que você é alguém que está no mundo para ser canal de Deus, isso vai reposicionar o teu coração. Quinto, cultive amizades edificantes. Andar com pessoas que estão buscando a Deus, estão buscando obedecer a Deus, estão buscando alinhar-se com Deus, é importante. Se você não está conseguindo edificar a vida de alguém, trazer alguém para Deus, não vá cair para lá, para o mundão onde a pessoa está andando. Tem horas que a gente precisa dizer não. Porque é meu amigo, porque é minha amiga. E está te arrastando para o mundo. E está te arrastando para a prostituição. E está te arrastando para o que não deve. Diga não. Uma conversinha, uma amizade. Vai nessa de amizade, na hora que tu vê, tu está todo embolado, tu está todo tropeçado.
teu coração está distante, frio, tu vai ficar longe. Para quê? Aprenda a cultivar amizades que te aproximam de Deus. E se você está firme com mais um ou dois, tenta arrastar mais um que está distante para perto de Deus. Mas não vai se entregando, porque senão daqui a pouco você vai ver a influência que você não conseguiu exercer, você vai ser influenciado e arrastado para lá. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você já tem pessoas assim fazendo esse efeito na tua vida, dê graças a Deus. Gente que está querendo Deus, querendo a vontade de Deus. Dê graças a Deus e busque isso e se firme nisso. Desenvolva uma mentalidade de contentamento. Tem um pessoal que está fazendo um sucesso, fez um sucesso, lançaram um documentário, Os Minimalistas. Não sei se alguém já assistiu aqui, mas é uma corrente muito forte que está acontecendo agora no mundo, de minimalismo. É uma tentativa de ir de encontro àquilo que é o consumismo. O que é o consumismo? O tempo todo a pessoa está viciada em consumo. Se ela não compra, se ela não está consumindo, ela entra em deprê. Estou falando alguma coisa estranha aqui? Isso não existe não, é? O cara botou um canal na televisão que fica vendendo joia para a pessoa ficar em casa assim, ó. Eu falei aqui outro dia brincando, acho que esse deve ser o nível hard de vício em consumismo. Mas é sério. Tem gente que está na deprê, se pegar um cartão de crédito. Foi em direção ao shopping. Chega, rapaz, dá um negócio, velho. Dá um negócio dentro, sabe, começa a ficar cheio do Espírito Santo que não é, né, pessoal? Não é do Espírito Santo. Não é do Espírito Santo. De algum espírito aí de consumo. É sério. Cultive, irmãos, pense 10 vezes se você realmente precisa de uma coisa. Pense 10 vezes. Outra coisa, não fica se acumulando demais. Chegou uma coisa, doa outra. Você pode, graças a Deus, Deus tem dado condição, amém. Mas não fica acumulando, não. Isso não dá nada, não dá certo para ninguém. Lembra daquele cara que o Senhor Jesus conta? Ele diz assim: eu tenho já bens para muitos anos da minha vida, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou destruir esses celeiros que eu tenho, vou construir celeiros ainda. Ou seja, nunca basta. Nunca basta. Tem que chegar a um ponto, irmãos, que basta, sabe por quê? O reino de Deus é feito por derramamento. Se você é alguém que é próspero, você tem que chegar a um ponto e dizer assim, basta, porque agora, a partir daqui agora, eu só vou derramar sobre a vida de outros. Só vou derramar no reino de Deus. Só vou derramar no propósito de Deus. Eu só vou servir aqueles que estão passando por lutas e aflições e necessidades. Você tem que ter um momento de você dizer, basta, e não dizer, vou ampliar mais meu celeiro, vou ampliar mais meu... Aí a palavra do Senhor diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tu tens em depósito, para quem vai ser? Então você tem que chegar num ponto de dizer, Senhor, quanto é que basta? O que basta, irmãos, é tudo aquilo que a gente aplica para o reino e a glória de Deus, e não simplesmente para a satisfação dos nossos prazeres. E é claro que nisso sempre haverá diferenças. Sempre que tem mais condição, que se pode se prover de uma coisa a mais ou outra. Sempre haverá isso. Sempre pobres existirão. Sempre existirão. Mas o que cabe é que aqueles que têm condições, aqueles que são abençoados materialmente, precisam ter uma missão honrosa de compartilhar, de repartir, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Não é debaixo de direção governamental. Entendedores entendam o que eu estou falando. Ore. Sétimo, ore.
A oração te aproxima de Deus. 8º. Veja a alegria que está em volta de você nas pequenas coisas. Pequenas coisas que a gente pode ter alegria no nosso dia a dia. É capaz da gente conseguir, por exemplo, entrar num lugar desse e sair. E a gente não conseguir contemplar a glória de Deus, aquilo que Deus revelou nessa noite aqui para nós. A possibilidade de estarmos juntos aqui. Você já olhou para o teu irmão hoje? Você já percebeu o teu irmão? Você já percebeu o que Deus está fazendo conosco? Você já percebeu, já olhou em volta? Os teus irmãos, alguns que você conhece, outros que não, alguns que você já viu, mas não sabe o nome. Olhe em volta de você. Perceba essas pequenas coisas e oportunidades que Deus te dá para isso. Assuma um compromisso de não murmurar e nem reclamar. Quem mais, além de mim, tem essa dificuldade aí para vencer? Quem mais? Quem mais é reclamão? Quem mais se perde nisso aí? Às vezes perde de vista as coisas. Começa a reclamar. Pois é. Assume o compromisso. Fala, Pai, eu não quero mais reclamar de nada. Não quero mais murmurar de nada. Tu tens sido bom para mim, Senhor. Tu tens sido fiel para mim. Quando nós exercitamos essas práticas que eu coloquei aqui, algumas, Deus pode te dar outras. Nós vamos aprender a reposicionar os nossos corações. E voltar aquele sentimento de suficiência que faz a gente tolerar o nosso próximo, amá-lo mesmo sendo difícil. Vai fazer a gente perdoar quem nos feriu, suportarmos uns aos outros, encararmos os nossos dias difíceis, os dias, como Paulo falou, dias que tem abundância, mas dias que tem também o quê? Escassez. Sem ficar murmurando e reclamando de tudo, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Nós vamos agora ceiar. A Santa Ceia